espíritos, impossíveis de se negar. A abstração feita desses modos de ver mitológicos, não se pode rejeitar a priori a possibilidade da aparição real dos defuntos, a não ser baseando-se na convicção de que, pela morte, o homem cai completamente no nada. Fora desta convicção não se percebe porque um ente, que existe ainda em algum lugar, não poderia manifestar-se e até agir sobre outro ente, embora se achando em condições bem diversas deste outro. Se quisermos admitir a possibilidade de uma ação real dos mortos sobre o mundo dos vivos, precisamos admitir também que ela é difícil, rara e excepcional. Dei mais detalhadamente a dissertação de Schopenhauer na minha obra, ainda inédita, sobre as aparições. Resumindo aqui, quis lembrar que, embora admitindo-lhes a possibilidade, o filósofo alemão não explica bem claramente esses fenômenos visuais, que lhe parecem ao mesmo tempo subjetivos e objetivos. Seja como for, para ele as manifestações dos mortos não são duvidosas. Continuemos nossa revista experimental, independentemente de qualquer teoria. Ela progride gradualmente. Capítulo 10 Manifestações e aparições de mortos muito tempo depois do falecimento, além do quarto ano. Haverá observações científicas que permitam duvidar do desaparecimento total do indivíduo quando está morto? Ledantec. As observações que acabamos de ver são de valor diverso. Apresentam-se todas como testemunhos da sobrevivência, porém algumas estão impregnadas de sinais tão humanos que podemos perguntar se a ciência antropológica futura não estará um dia nos casos de descobrir uma explicação. Algumas, todavia, que parecem definitiva e rigorosamente adquiridas como atos póstumos, absolutamente certos, tais, por exemplo a do marinheiro Scott, salvando seu filho e seu barco, a moça morta, desde 1 ano, vista nos aposentos do Sr. Cavagnaro, o amigo do general Drizon, assassinado na China, a visita de uma mãe ao seu filho no orfanato de Alberlour, o cura de Centenac, o conde Beni, de Lucera, anunciando seu assassínio à mulher e à mãe. A avó do astrônomo Tuiedali, aparecendo-lhe seu pai, o amigo da senhorita Estela, Roberto Mackenzie e um certo número de outras manifestações tão evidentes quanto a luz do sol ao meio-dia. Entretanto, um autor contemporâneo muito conhecido e estimado pela sua lealdade, Félix Ledantec, materialista e ateu convencido, escrevia, em 1914, terei breve 45 anos e nunca verifiquei nada que me tivesse inspirado a necessidade de acreditar em intervenções extrafísicas. Se as almas pudessem manifestar-se, seria muito de admirar que eu nunca tivesse encontrado uma só a agir no momento em que eu fizesse minhas observações. E convicto, escreveu a frase que citei acima como epígrafe deste capítulo. Não creio que um só dos meus leitores se associe a essa opinião negativa. A classificação ideada para a inscrição das nossas observações póstumas mostrou-nos que essas manifestações podem efetuar-se muito tempo depois da morte. Chegamos aí a distâncias consideráveis, 5, 10, 20, 40, 60 anos e mais. Falta-me espaço para pô-las todas sob as vistas dos meus leitores. Aliás, são todas discutíveis. Vamos examinar as principais. Chamarão igualmente atenção certas constatações evidentes e indiscutíveis, entre elas a de Palladio, durante muitos anos, assim como a do pai do Sr. Cucozza, 10 anos depois da sua morte. Essas manifestações póstumas longínquas vão ser examinadas. As aparições de mortos já foram classificadas por Friedrich Miers em uma estatística muito meditada, Human Personality, 1903, tomo I, Pag. 14, na ordem de frequência relativamente ao dia do falecimento. Sua estatística mostra que o máximo se produz no momento da morte. Obtive mais ou menos o mesmo resultado ao classificar os fatos que me foram comunicados. As manifestações começam antes da morte, várias horas, vários dias mesmo, quando em estado de coma ou de enfraquecimento, e nós as inscrevemos sob o título de Manifestações Telepáticas dos Moribundos, v. O Desconhecido, capítulos IV, e o volume 2 da presente obra, Durante a Morte, capítulos IV, v. Xixi.
Daí veio o pensamento de que várias manifestações de mortos podiam ser manifestações de vivos atrasadas, demoradas no cérebro do percipiente, por uma razão fisiológica qualquer, como notamos particularmente no caso de Helena no tomo I. Mas essa hipótese só é aplicável a pequeno número de casos. Certas aparições só se produziram vários meses e mesmo vários anos depois da morte. Vimos pela nossa própria classificação que o maior número foi verificado nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. No fim do primeiro ano as observações diminuem, seguindo uma curva muito rápida. Essa curva, todavia, não me parece, assim como a Mears, poder ser abaixada até zero. Não podemos também suprimir as casas assombradas. As narrações do capítulo precedente já alcançaram vários anos depois da morte. Vamos prolongar o estudo mais longe. Se todas essas observações fossem falsas, ilusórias, seria isto bem inútil. É fora de dúvida que, se muitas dessas narrações dão a impressão de uma certeza absoluta sobre a autenticidade dos fatos contados e sobre as provas de sobrevivência que deles resultam, outros aqui dão lugar à hipótese de autossugestões, de ilusões, de alucinações. Que procuramos todos, desafogada a consciência? A verdade. Ora, das duas coisas escolhamos uma, ou todas as narrações que temos sob os olhos são falsas ou algumas são verdadeiras. Nem que houvesse só uma verdadeira, incontestável, irrecusável, sua realidade bastaria para provar a sobrevivência. Pois bem, pergunto a qualquer leitor de boa fé, de que lado pende a balança? O prato pesado dessa balança, repleto de fatos positivos, não vencerá com inclinação flagrante o leve prato das observações discutíveis ou incertas. Em qualquer obra humana erros se podem dar. Não há aqui teoremas matemáticos. Sejamos justos em primeiro lugar, julguemos as coisas como devem ser julgadas. Não é por estar um grão de aveia perdido num alqueire de trigo que o valor dos grãos de trigo fica diminuído. Se considerarmos, pois, esse conjunto, podemos pensar que os leitores ainda não convencidos nunca o serão por prova alguma. Conheço homens, perfeitamente honrados, que pensam com sinceridade não estar provado o movimento de rotação da Terra. Entre as manifestações póstumas que seguem cronologicamente as precedentes, colocarei primeiro esta sob os olhos dos leitores. Pertence mesmo ao terceiro ano. O Dr. Martin, da Faculdade de Paris, residente em Penny, Lot-et-Garonne, escrevia-me em março de 1899, carta 148, duas senhoras, muito respeitáveis, que ainda vivem e podem dar seu testemunho, habitavam uma casa situada no campo, na qual falecera um velho avô aleijado que morava no primeiro andar, tiranizando todos os criados que chamava com toques contínuos de campainha. A campainha ficava no vestíbulo ao rés do chão e estava colocada bem no alto, perto do teto, e os fios haviam sido cortados quando o velho morrera. Ora, um dia estas senhoras e os criados ouvem um carrilhão diabólico, precipitam-se ao vestíbulo e veem a campainha agitar-se desesperadamente. Assustados, os espectadores percorrem a casa em todos os sentidos, não encontrando em parte alguma gracejadores de mau gosto e notando ainda a completa ausência dos fios. Os toques de campainha duraram um certo número de minutos e afinal pararam. Supuseram sempre que o velho avô tinha voltado ao seu antigo hábito. Isto se passava em casa das senhoras da Albeze, em Castel Sarrazin. Não preciso acrescentar que as pesquisas feitas para descobrir uma explicação natural não deram nenhum resultado. Dr. Martin. O inquérito, aliás supérfluo, confirmou essa narração, que não surpreende meus leitores. Lembram-se eles notadamente no nosso tomo 2, capítulo 9, carta 895, com a planta da instalação da campainha, e sabem que essas manifestações esquisitas, incompreensíveis, inexplicáveis foram constatadas por observadores tão normalmente ponderados quanto vós e eu. Objetam-me por vezes que é esse caso coisa bem banal. Sou o primeiro a dizê-lo, sobretudo sob o ponto de vista filosófico dos problemas que temos que elucidar. Mas o que posso eu fazer? A chuva também é banal e o nascimento de uma criança também. Estas são fabricadas em número de 86.400 por dia, no nosso minúsculo planeta.
Em geral, os habitantes do nosso globo não são filósofos, pensadores, sábios. No dia que se segue à morte devem ser o que eram na véspera do falecimento. Ainda não é chegado o momento de fazer teorias. Esta obra só tem um fito: estabelecer que os fatos existem, que os mortos se manifestam. Já é muito e ficarei satisfeito se conseguir arraigar esta convicção. Continuemos nosso estudo. Eis uma aparição repetida e vista, não somente por duas pessoas, mas por diversas e percebida por um cão. Apresenta um interesse todo especial. É extraída da obra de Myers, Human Personality, T. I. Pag. 21. Foi exposta por um magistrado russo, o Sr. Mantchitsky, nos termos seguintes: São Petersburgo, 29 de abril de 1891. Palladia era a filha de rico proprietário russo que falecera um mês antes de ela nascer. A mãe, desesperada, consagrou à religião o filho que sobreviesse. Daí seu nome, usado entre as religiosas. 2 anos depois a mãe morreu e a órfã, até a idade de 14 anos, foi educada no convento de Moscou, por sua tia que era superiora dessa instituição. Em 1870, sendo ainda estudante na Universidade de Moscou, travei relações com o irmão de Palladia, estudante como eu, e entre nós falamos muitas vezes em restituir a sociedade à freira força, mas esse plano só se realizou em 1872. Eu tinha vindo a Moscou, durante o verão, para ver a exposição, e lá me encontrei com o irmão de Palladia. Soube que ele estava tratando de enviá-la à Crimeia. Por motivo de saúde, eu auxiliei quanto possível. Foi então que vi Palladia pela primeira vez. Tinha 14 anos, embora de alto porte, era muito débil e já tuberculosa. A pedido do irmão acompanhei Palladia e a irmã até a Crimeia, onde ficaram para passar o inverno. No verão de 1873 encontrei Palladia e a irmã, por acaso, em Odessa, onde tinham vindo a consultar médicos. A 27 de agosto estava lendo para que as duas irmãs ouvissem, quando, subitamente, Palladia faleceu de um aneurisma. Tinha 15 anos. 2 anos depois, em 1875, achando-me em Kiev, numa noite de dezembro, aconteceu-me assistir a uma sessão de espiritismo, ouvi pancadas na mesa, isto não me espantou, porque eu tinha certeza de que era uma brincadeira. De volta a casa quis ver se as pancadas se repetiriam, coloquei-me na mesma posição, com as mãos sobre a mesa. Breves pancadas se fizeram ouvir. Imitando o que eu vira a fazer, comecei a recitar as letras do alfabeto e foi-me ditado o nome de Palladia. Fiquei admirado, quase assustado, não podendo sossegar, pus-me de novo à mesa e perguntei a Palladia o que queria dizer-me. A resposta foi: endireite o anjo, está caindo. Não compreendi de que se tratava. Ela está enterrada em Kiev e eu tinha ouvido dizer que queriam fazer um monumento sobre sua sepultura, mas nunca lá tinha ido e não sabia que espécie de monumento era. Depois dessa resposta, não me deitei logo que amanheceu fui ao cemitério. Não sem dificuldade com o auxílio do guarda, descobri o túmulo sepultado sob a neve. Parei estupefato, o anjo de mármore, com uma cruz, pendia completamente para um lado. Concluí ao constatar isso que há um outro mundo com o qual podemos entrar em relações. Em outubro de 1876 estava eu a instalar-me numa nova morada, Rua Droresnaya, com meu colega Potolov, empregado no Ministério da Justiça. Estava de muito bom humor e toquei num pianinho, eram mais ou menos 8 horas da noite. Ao lado se achava meu gabinete de trabalho, também iluminado por um lampião. Meu colega estava sentado à sua mesa, na outra extremidade desses quartos de enfiada. Todas as portas estavam abertas e do lugar em que estava ele podia ver muito bem o gabinete e a sala onde eu tocava. Subitamente, avistei Palladia. Estava no vão da porta, um pouco de lado, o rosto voltado para mim, olhando-me tranquilamente. Estava com o mesmo vestido escuro que trazia quando morreu em minha presença. Sua mão direita pendia livremente. Eu via distintamente seus ombros e seu talhe. Todo o tempo olhei-a bem nos olhos e, coisa esquisita, sem pensar que eu tinha diante de mim uma pessoa morta. Ela estava iluminada dos dois lados e eu tenho muito boa vista.
Mas confesso que senti logo um calafrio correr-me pelas costas e fiquei como que petrificado. Não era susto, era outra coisa qualquer, como a sensação que experimento quando olho para baixo de grande altura, sinto então uma terrível ansiedade de vertigem. Quanto tempo ficou Palladia diante de mim não poderia dizê-lo, mas lembro-me que fez um movimento para a direita e desapareceu atrás da porta do gabinete de trabalho. Precipitei-me para ela. Foi somente então que me lembrei de que ela estava morta. Nesse momento meu colega chegou-se a mim e me perguntou o que eu tinha. Disse-lhe o que acabava de passar-se, entramos então no gabinete, onde não encontramos ninguém. Meu amigo, tendo percebido a brusca interrupção do que eu tocava, tinha levantado a cabeça e, tanto quanto me lembro, dizia ter visto também alguém passar diante da porta. Por causa da minha explicação, ele me disse, para me tranquilizar, que provavelmente fora meu criado que viera preparar o lampião. Ora, ele estava embaixo, na cozinha. Eis como vi Palladia, pela primeira vez, 3 anos após sua morte. Tornei a vê-la muitas vezes. Acontece aparecer-me ela 3 vezes por semana ou 2 vezes no mesmo dia, ou então passa-se um mês sem que a veja. Palladia aparece sempre inesperadamente, apanhando-me de surpresa, no momento em que penso menos nela. Nunca a vejo em sonho. Vejo-a tanto quando estou só como quando estou no meio de muita gente. Aparece-me sempre com a mesma expressão serena nos olhos, tem às vezes um fraco sorriso. Vejo-a sempre com o vestido escuro que trajava quando faleceu. Vejo-lhe distintamente o rosto, a cabeça, os ombros e os braços, mas não vejo os pés, ou por outra, não penso em olhar para eles. Cada vez que vejo Palladia inesperadamente, fico sem voz, sinto frio nas costas, empalideço, solto um grito fraco e para minha respiração, é o que me dizem os que me observaram por acaso nesses momentos. A aparição de Palladia perdura 2, 3 minutos, depois se apaga gradualmente e se esvai. Esses aspectos muito se assemelham aos tipos mais conhecidos de alucinações, excetuando, todavia, a origem inicial, a revelação da sepultura do cemitério. As observações seguintes vão suprimir essa analogia. Em 1879, no fim de novembro, em Kiev, estava sentado à minha secretária, escrevendo um auto de acusação. Eram 8 horas da noite, o relógio estava diante de mim, sobre a mesa. Apressava-me em acabar o meu trabalho, pois às 9 horas eu devia ir a uma festa. De repente, defronte de mim, vi Palladia sentada numa cadeira de braços, estava com o cotovelo do braço direito sobre uma mesa e a cabeça encostada na mão. Tendo recuperado a calma, olhei para o relógio, acompanhando o movimento da agulha dos segundos, depois levantei os olhos para Palladia, vi que não tinha mudado de posição e seu cotovelo destacava-se nitidamente em cima da mesa. Olhava-me com alegria e serenidade, então, pela primeira vez, decidi-me a falar-lhe. Que sente agora? Perguntei-lhe. Seu rosto permaneceu impassível, seus lábios, tanto quanto me lembro, ficaram imóveis, mas ouvi distintamente sua voz pronunciar a palavra quietude. Compreendo, respondi-lhe. E efetivamente, nesse momento, eu compreendia toda a significação que pusera nessa palavra. Para ter ainda mais certeza de que não sonhava, olhei de novo o relógio e acompanhei os movimentos da agulha dos segundos. Tendo olhado de novo para Palladia, notei que começava a apagar-se e a desaparecer. Em 1885 habitava em casa dos meus pais, numa roça no governo de Poltawa. Tendo despertado de madrugada, vi Palladia. Estava mais ou menos a 5 passos de mim e olhava-me com um sorriso alegre. Tendo se aproximado de mim, disse-me 2 palavras. Fui, vi, sorrindo, desapareceu. Que significavam estas palavras? Não pude descobri-lo. No meu quarto, meu cão dormia ao meu lado. Logo que avistei Palladia, eriçou-se pelo todo do animal e, uivando, pulou para cima de minha cama, aconchegando-se a mim e olhando para o lado onde eu a via. Não latiu, enquanto o que, habitualmente, não deixava que entrasse ninguém no quarto sem latir ou rosnar. Todas as vezes que meu cão viu Palladia, achegou-se a mim, como se procurasse um abrigo. A ninguém contei esse incidente. Na noite daquele mesmo dia uma jovem, que estava em nossa casa,
contou-me que uma coisa esquisita lhe acontecera naquela mesma manhã. Tendo acordado de madrugada, disse-me ela, senti como se houvesse alguém à cabeceira de minha cama e ouvi distintamente uma voz que me dizia: não temas nada, eu sou boa e amorosa. Virei a cabeça, mas nada vi. Um ano mais tarde fiquei noivo dessa moça. Devo acrescentar que tinha visto então aquela moça pela primeira vez e que não pensava de modo nenhum em um futuro casamento. 5 anos mais tarde, em 1880, achava-me com minha mulher e meu filho de 2 anos em casa dos meus velhos amigos, os Trzelski, na sua chácara do governo de Woroneje. Um dia, pelas 7 horas da noite, voltando da caça, passei pela ala que habitávamos, para mudar de vestuário. Estava sentado num quarto iluminado por um grande lampião. A porta abriu-se e meu filho Oleg correu para perto da minha poltrona. Nisso, Palladia apareceu de repente à minha frente. Notei que ele não despregava os olhos dela. Voltando-se para mim e, mostrando-ma com o dedo, disse estas 2 palavras: a tia. Tomei-o sobre os joelhos e olhei para Palladia. Ela, porém, havia desaparecido. O rosto de Oleg estava completamente tranquilo e alegre. Começava então a falar, o que explica o nome que ele deu à aparição. Esta declaração, muito pormenorizada, como se vê, foi completada pela das outras testemunhas que a confirmam, o que é importante, pois a primeira explicação que nos acode é sempre a de uma alucinação possível. A senhora Mantchit escreve, entre outras: recordo-me muito bem que no dia 10 de julho de 1885, quando estávamos de visita em casa dos pais do Sr. C. Mantchit, eu acordara de madrugada, pois havíamos combinado eu e minha irmã que iríamos dar um passeio matutino. Tendo me levantado um pouco na cama, vi que mamãe e minha irmã estavam dormindo e nesse momento senti como se houvesse alguém à minha cabeceira. Tendo-me voltado a meio, pois tinha por assim dizer receio de olhar, não vi ninguém. Deitando-me de novo ouvi distintamente, atrás e por cima de minha cabeça, uma voz de mulher que me dizia branda, porém distintamente: não tenhas medo de mim, sou boa e amorosa, e mais uma frase inteira que esqueci naquele instante mesmo. Imediatamente depois vesti-me e fui passear. É de admirar que não tenha ficado assustada de modo nenhum. Nada contei à minha mãe e à minha irmã, porque elas não gostavam dessas coisas e nelas não acreditavam, mas na noite do mesmo dia, como a conversa fosse levada para estes problemas do desconhecido, contei ao Sr. Mantchit o que me acontecera de manhã. Tal é a relação desta curiosa manifestação psíquica. Teimar em ver nisso uma alucinação somente seria evidentemente um erro, pois fora necessário admitir que todos, o narrador, sua mulher, que então era para ele uma estranha, seu filho de 2 anos e seu cão, tivessem sido vítimas de alucinações concomitantes. Restaria ainda explicar o primeiro aviso referente ao cemitério. Tudo aqui nos leva a concluir a favor de manifestações reais da falecida Palladia, morta aos 15 anos de idade, em 1873, nos anos de 1875, 1876, 1879, 1885 e 1890, isto é, de 2 a 17 anos depois do seu falecimento. O único meio de sair desta conclusão seria acusar o narrador como o inventor de uma série de mentiras. Seria uma acusação bastante grave. E o autor tem quem lhe garanta a honradez, a psacofe. A alucinação pode ser admitida para certos fenômenos de visão e de audição, mas está muito longe de explicar tudo, como a pensam geralmente. Se ela representasse mesmo o papel principal, as pessoas em que pensam os narradores seriam as primeiras a aparecer, de preferência ao surgimento espontâneo de desconhecidos, e seriam entes nervosos, sensitivos que os deveriam ver de preferência, em vez de pessoas calmas, ponderadas, cépticas muitas vezes. Em cerca de 5.000 observações, que me foram dirigidas das diversas camadas sociais e de diversos países, uma talvez unicamente provém de homens ou de mulheres, sobretudo de mulheres, de cujo equilíbrio mental pode-se ter suspeita e nos quais a imaginação domina a razão. Em geral, essas observações são tão positivas como observações astronômicas, meteorológicas, físicas, químicas, feitas uma vez por acaso, em circunstâncias imprevistas. Não há nisso nada de patológico.
Não há dúvida de que por vezes recebemos avisos em sonho. Em geral parecem esses avisos provir de nós mesmos, do nosso íntimo, do nosso subconsciente, mas às vezes se apresentam associados a comunicações de parentes mortos. Essa associação pode ser apenas aparente e nada ter de fundado. Entretanto, sabemos também, antes da morte, que há vozes de origem externa, vozes fictícias, porém de origem psíquica. Também não é raro vermos em sonho pessoas mortas, como se ainda estivessem em vida, e elas não têm participação nenhuma nessas ilusões. Por conseguinte, quando um aviso nos é dado por um amigo de além-túmulo, a pergunta que acode é saber se essa pessoa falecida é realmente o autor do aviso. A carta seguinte nos depara esse problema. Foi-me dirigida de Baltimore, Maryland, por uma leitora atenta. Carta 653, perdi, moça, aos 19 anos, a mãe que eu adorava. Sua memória me é sagrada e outrora eu a consultava mentalmente muitas vezes. Vários anos mais tarde, 5 ou 6, tive que afrontar grandes lutas e corri, sem o saber, grande perigo. Uma noite dormia profundamente, não sonhava, não via ninguém nem coisa alguma, mas a voz de minha mãe me disse claramente: toma cuidado, Fanny. Não lhe posso dizer se acordei ao ouvir essa voz ou depois de a ter ouvido. Sei que ainda ouvia distintamente o som dessa voz tão querida e tão conhecida e cujo som ficou gravado em meu coração quando estive completamente acordada. No dia seguinte, em um certo momento, compreendi subitamente por que a voz de minha mãe me pusera de sobreaviso. Muitos de meus sonhos se realizaram. São o que eu chamarei parábolas de sonho e quando acordo sei intuitivamente o que significaram, não tarde, mas imediatamente. Agora que estou mais velha, talvez mais robusta, menos nervosa, menos impressionável, quase que não me acontecem mais essas coisas. Parece-me, se me é permitida uma opinião, que podemos mais ou menos entrar em comunicação com as forças psíquicas ou nos subtrairmos a elas. Nunca vi aparições e só de pensar nisso tenho medo, mas nenhum estudo me parece demasiado árduo para chegarmos a uma conclusão científica porque o que se destaca de todas as minhas tempestades morais é essa voz de além-túmulo, clara e nítida, o aviso de uma mãe à sua filha, que ela vem em perigo por causa da sua ignorância. De onde vinha essa voz e por que era minha mãe? Por que é que o pressentimento do perigo não se me apresentou imediatamente no momento fatal? Tenho muitas vezes pressentimentos, pressinto as coisas e creio nesses pressentimentos, mas a voz de minha mãe era clara e nítida como se me tivesse falado com o seu tom grave, e ela me falou, por conseguinte, não morreu. F.T.H. Meglaubrimau Scholl, Baltimore. Parece bem claro que essa voz pertence à categoria das causas exteriores e tenha como origem a mãe defunta. É antifilosófico negar de antemão. A impressão da narradora pode não ser simplesmente sentimental. Na observação seguinte a intervenção póstuma afirma-se com mais precisão. Um homem, que falecera havia 10 anos, aparece em sonhos seus filhos e censura-os por deixarem seus ossos exumados pelos coveiros, abandonados na neve entregues aos lobos, coisa que eles nem suspeitavam. Este caso é particularmente notável, porque parece indicar com certeza a ação do falecido e porque foi a causa de uma discussão jurídica, sendo condenados os coveiros. Eis o documento, Castel di Sangro, Itália, maio de 1905. Na linda cidadezinha de Castel di Sangro, perdida no meio das altas montanhas do Abruzzo e Aquilênio e até ontem quase sepultada sob a neve, passou-se um fato que comoveu e ocupou nestes últimos dias as autoridades locais e toda a população. O Sr. Pascal Cocosa, excelente homem, guarda campestre do Barão Rafael Corrado, viu em sonho o pai falecido havia 10 anos, exprobrando, assim como a seus irmãos, de tê-lo esquecido e, coisa mais grave ainda, de deixarem seus pobres ossos exumados pelos coveiros, abandonados atrás da torre do cemitério, na neve, entregues aos lobos. O Sr. Cocosa, muitíssimo impressionado com esse sonho macabro, contou-o à irmã no dia seguinte. Com grande surpresa dele, esta lhe referiu que tivera exatamente o mesmo sonho. Então o bom guarda, sem mais demora, apesar da tormenta de neve, levou a espingarda e foi ao cemitério situado numa colina que domina a cidade.
Ali, atrás da torre, no meio dos espinheiros e na neve que ainda conservava sinais de patas de lobo, ele viu ossos humanos. O sonho fora, pois, verídico. Naturalmente o Sr. Cocosa denunciou o guarda do cemitério, Francisco Manarelli, à Casa da Câmara, que, por sua vez, transmitiu a denúncia ao juiz de paz, o Sr. Casoria, o qual mandou prender Manarelli e 3 outros coveiros. Os acusados, como desculpa, disseram que o tempo marcado para a exumação dos cadáveres e trasladação para o ossuário 10 anos tendo justamente findado estando eles ocupados nessa trasladação, tinham sido surpreendidos à boca da noite pelo frio e pela neve, não tendo podido transportar uma parte das ossadas. No entanto, no seu sistema de defesa os coveiros tentaram negar que os ossos encontrados fossem os do pai do Sr. Cocosa, isso permitia-lhes contestar ao guarda campestre o direito de se considerar lesado pela negligência dos coveiros. Mas, por informações confidenciais e após pesquisas feitas no cemitério, foi averiguado que os ossos eram realmente os do Sr. Cocosa pai, falecido havia 10 anos. O sonho foi verídico sob todos os pontos de vista. Se, por um lado, não exclui a possibilidade de uma ação telepática dos coveiros sobre os percipientes, todavia implica também a intervenção de um agente extra-humano, único, a saber, que os lobos tinham investido contra esses ossos. Aliás, os coveiros, no momento da exumação, não podiam saber a quem pertenciam esses esqueletos. Enfim, coisa notável, esse sonho se realizou ao mesmo tempo nos 2 percipientes, únicos interessados. Dr. Guido Fioca Novi. Um inquérito, seriamente feito, deu certos resultados dignos de atenção. Um dos mais importantes é o que veio com o selo da repartição do juiz de paz de Castel de Sangro. Ei-lo, a pedido do Sr. Dr. Guido Fioca Novi e para fins científicos, com autorização do Sr. Juiz de Paz de Castel de Sangro. Certificamos, que da leitura das atas do processo instaurado por ordem do juiz de paz contra Manarelli Francisco, Gentil Antônio, Fusco Hipólito, Petrarca Antônio Rixilto Giovanni, em consequência de uma denúncia datada de 4 de março de 1905 pelo crime de subtração de ossos de cadáveres humanos, resulta. Primeiro que a folha primeira do auto de certidão de 4 de março de 1905, o guarda municipal Vito Pescinelli, logo que foi recebida a reclamação do Sr. Pascoal Cocosa, a respeito do falecido Pedro, dirigiu-se ao local e averiguou o que o Sr. Cocosa havia relatado, certificando-se também que em volta dos ossos havia sinais de patas de lobos e de raposas. O que explicava o desaparecimento de algumas partes do esqueleto, segundo que a folha 15 do auto de queixa, datado de 7 de março de 1905, o Sr. Pascoal Cocosa expôs ao magistrado ter visto em sonho, na noite de 3 para 4 de março, seu pai, lastimando-se de que ninguém pensava em pôr ao abrigo os seus restos. Então foi imediatamente ao cemitério e para lá voltou em seguida com seu cunhado que dizia lembrar-se do lugar exato em que fora sepultado o falecido. Até a distância de 15 a 20 metros encontraram 13 ossos humanos. O Sr. Cocosa pai havia falecido a 10 de janeiro de 1895. Terceiro que a folha 20 do relatório dos Carabineiros Reais, datado de 7 de março, contendo o resultado das pesquisas, o cabo de Carabineiros autor do relatório declarou que tudo leva a afirmar que os ossos de que se trata foram ali abandonados pelos coveiros em razão da dificuldade que tinham encontrado para levá-los ao ossuário geral, pois em volta deste tinha se acumulado grande quantidade de neve. Cartório do Juiz de Paz de Castel de Sangre, 24 de maio de 1905. Ridolfo Guido, segundo o escrivão visto, o juiz de paz a Casoria, selo do juiz de paz. Antes de publicar este caso, Dr. Dariex, diretor dos Análises de Ciências Psíquicas naquela época, escreveu de novo ao Dr. Fioca Novi, para que este lhe informasse sobre o resultado do processo instaurado aos coveiros e também verificar se nos dias que precederam imediatamente o sonho tinha o Sr. Cocosa passado pelo cemitério, onde poderia ter ficado mais ou menos inconscientemente impressionado pela desordem que ali reinava. Eis a resposta do Dr. Castel de Sangro, 4 de agosto de 1905.
Primeiro, inscrevamos o resultado do processo. Os coveiros foram condenados, salvo guarda Manarelli, que foi absolvido por ter provado a sua ausência naquela ocasião. O Sr. Cocosa teve licença para se apresentar como querelante, na sua qualidade de lesado, tendo o juiz admitido pelas provas resultantes dos debates a realidade do sonho. Quanto ao conhecimento eventual ou subconsciente que o Sr. Cocosa teria podido adquirir pelo estado dos ossos, deve esta hipótese ser absolutamente abandonada. Primeiro, porque ao cemitério de acesso difícil, é preciso lá ir de propósito, estando situado no cume de um desfiladeiro muito íngreme, cercado de muralhas ciclópicas e medievais, como pode ser verificado pela fotografia que com esta lhe envio. Segundo, na época do acontecimento a neve estava muito alta, os lobos assolavam os campos e tínhamos nada menos de 21 graus abaixo de zero. Foi justamente por esses motivos que os pobres coveiros se tinham retirado. Como teria podido o Sr. Cocosa ir passear no Jardim da Morte em tais condições, quando houve a maior dificuldade em decidi-lo, assim como os outros guardas, o meu também, a sair de casa? Dr. Guido Fioca Novi. Poderá ser contestada a ação direta desse homem morto havia 10 anos? Essas observações são do maior interesse. Considerando que este capítulo é consagrado às manifestações póstumas observadas muito tempo após o falecimento, devemos recordar aqui o fato assinalado no tomo e pela senhora Lúcia Dodson, o de uma mãe aparecendo 16 anos depois de sua morte, trazendo nos braços duas crianças que apresenta à sua filha, cuja cunhada acabava de falecer de parto. Mas podemos supor que a parturiente, pensando no futuro dos seus filhos, agiu telepaticamente sobre sua cunhada e produziu ela própria a imagem da mãe. No caso de ser real a aparição da defunta, ter-se-ia realizado 16 anos depois da morte. A que se segue teria um intervalo de 20 anos. Eu a extraio de uma carta a mim endereçada em maio de 1900. Essa aparição em sonho, de uma pessoa morta há mais de 20 anos, apresenta-se como exterior ao sonhador. Haverá aí somente uma onda de reminiscência devida à consciência subliminal? O Sr. Holbrook, editor do Herald of Death, em Nova York, escrevia no dia 30 de julho de 1884, durante a primavera de 1870 tive uma crise de bronquite aguda que me tornou muito doente, e como já tivera crise igual cada inverno e cada primavera, isso durante muitos anos, fiquei muito inquieto, acreditando que isto se tornaria crônico, tendo talvez desenlace fatal. Era moço e, tendo acabado de entrar para uma carreira em que desejava permanecer muito tempo, fiquei muito abatido diante dessa perspectiva. Um dia caí num sono profundo e tive este sonho, ainda presente à minha memória. Minha irmã, que tinha falecido havia mais de 20 anos e de quem eu quase tinha esquecido, aproximou-se do meu leito e disse: "Não se atormente por sua saúde, viemos para tratá-lo, ainda tem muito o que fazer neste mundo." Depois desapareceu e meu cérebro me pareceu eletrizado como pelo choque de uma bateria, mas em vez de ser penosa, era deliciosa essa sensação. A corrente descia e era muito forte no peito e nos pulmões. Daí se espalhava até as extremidades, onde produzia calor agradável. Despertei quase imediatamente e achei-me muito bem. Desde essa época nunca mais tive moléstia alguma. O fantasma de minha irmã era indeciso, mas a voz muito nítida. Nunca me acontecera semelhante coisa e desde então nada mais se produziu. M. L. Holbrook. Diante dessas observações, pode-se imaginar qual será a dúvida do pesquisador leal. Será possível que a irmã não tenha nenhuma interferência nessas sensações? Não haverá nisso uma espécie de magnetismo executado além túmulo? A relação seguinte me foi enviada de Valparaíso, em 9 de maio de 1899. A aparição vista seria de uma pessoa morta havia 30 anos, carta 666. Eu era muito moço então e dormia no mesmo quarto que minha mãe. Meu leito estava colocado bem em frente da porta que dava para um corredor. Uma noite mandaram-me deitar cedo, era hábito. Minha mãe acompanhou-me com uma vela que colocou sobre a mesa e em seguida se retirou para se reunir ao resto da família, que velava habitualmente até 10 ou 11 horas.
Estava sentado indeciso se devia meter-me debaixo dos lençóis, pois já sentia frio, quando, levantando os olhos, vi na extremidade do corredor, pois a porta ficara aberta, uma mulher idosa que vinha em minha direção. A princípio julguei que fosse minha avó. Mas, à medida que percebi melhor os detalhes, vi que não era ela e que não a conhecia. Minha surpresa transformou-se em terror, quando a aparição entrou no quarto. Embora em plena luz e conquanto a visse nitidamente, percebia os móveis através do seu corpo. O fantasma adiantou-se até aos pés da cama e não pude então me impedir de soltar gritos agudos. Todos acudiram. Contei o que acabara de ver e todos riram-me na cara, dizendo que eu sonhara. Ninguém morreu na minha família, naquela época. Alguns anos mais tarde ouvi contar por minha avó que meu tio havia comprado esta casa, uns 30 anos antes, aos herdeiros de uma senhora idosa a quem pertencera, e que esta senhora falecera nesse mesmo quarto onde eu vira a aparição. Indico esta coincidência sem nada concluir. Só acrescentarei uma coisa, é que nunca tivera nem visões nem alucinações, antes dessa aventura, e que nunca mais tive. L. Jouride. É hábito raciocinarem como os parentes desse menino acusado de não ter visto coisa alguma, de ter sonhado. Ora, ele não dormia. Visão imaginária. Nunca teve outra qualquer. É assim que eliminaram até hoje essas observações, aliás inexplicáveis. Mas não convirá serem um pouco mais atentos. Esse menino viu uma senhora idosa que, a princípio, julgou ser a avó. Era um fantasma, através do qual eram perceptíveis os móveis. Por outro lado, uma senhora idosa falecera nesse quarto. Parece-me que em lugar de passar a esponja nesse quadro e apagar tudo, porque o fato nos atrapalha, mais científico seria nos instruirmos examinando e discutindo esses problemas. Assim, essas diversas relações nos participam aparições observadas 10, 20, 30 anos depois da morte. Não notamos já, no tomo I, a de uma senhora Carleton, falecida havia 56 anos, vindo, conforme sua promessa, anunciar à sua amiga que devia preparar-se para morrer naquelas 24 horas e esta, convencida disso, tomar um banho para evitar à sua família o desgosto de lavar seu cadáver, falecendo à hora marcada. Tenho sob os olhos um grande número de testemunhos de atos de mortos, entre os quais os avisos úteis à vida dos que foram avisados, entre diversas, uma observação pessoal, transmitida pelo Sr. Oscar Belgione, secretário do Foro de Angers, a qual foi juntada aos meus documentos sob o número 4421. A abundância dos documentos reunidos para este volume obriga-me a reservar esses testemunhos que poderão ser considerados à margem dos que publicamos nas páginas atuais. Procurando embora explicar normalmente essas observações como recordações esquecidas, adormecidas em estado latente na memória, vimos que muitos reclamam explicação completamente diversa. Tinha reservado uma última, realizada 68 anos após a morte, a de um homem falecido em 1824 e que apareceu em sonho em 1892, ao seu neto, para lhe indicar o lugar da sepultura. A discussão desse caso ocupa grande número de páginas, deixando em seguida a impressão de que é possível atribuir esse sonho a uma recordação esquecida. Assinalo-a em todo caso aos pesquisadores que gostariam de analisá-la. V. Análise de Ciências Psíquicas, 1912, pág. 24. As observações discutidas judiciosamente, que acabam de ser expostas, não se unem para afirmar a sobrevivência da alma e a realidade das comunicações após a morte. Como se vê, elas se escalam desde o momento mesmo do falecimento até dias, semanas, meses e anos depois. Outras há que são mais afastadas ainda da época do falecimento, permanecendo como lendas, mesmo durante vários séculos. Foi assim que chegamos gradualmente às casas assombradas. Não podemos examinar esse importante assunto. Mas não podemos deixar de permanecer ainda sobre outras provas da sobrevivência e da continuidade da vida psíquica, interrogando os ensinamentos do Espiritismo, que não podemos desenvolver nesta obra.
Há ainda uma série de observações que tinha eu intenção de colocar sob as vistas do leitor, pois acrescentaria argumentos especiais aos precedentes. São, de um lado, as aparições de mortos à cabeceira dos moribundos, vindo avisá-los da sua morte, e de outro a realidade substancial de certos fenômenos e sua fotografia. Mas falta-me igualmente lugar para discuti-los aqui. Aliás, a conclusão de todas as páginas precedentes e desses 10 capítulos é que se os leitores não ficaram convencidos com esses inúmeros testemunhos, claros como o sol a pino, jamais o ficarão. É como se falassem hebraico ou sânscrito a rurais a lavrarem a terra. A ciência do futuro descobrirá talvez uma explicação para esses fenômenos diversa da que se nos apresenta hoje como a melhor e a mais normal. Porém, essas observações estabelecem que eles existem e não devem mais ser desprezados. Capítulo 11 As manifestações de mortos nas experiências de espiritismo. As provas de identidade. Ri, como todo mundo, do espiritismo, mas o que eu julgava ser o riso de Voltaire não era senão o riso do idiota. Eugue Bonnemere. O espiritismo tem contra si, em geral, imprensa hostil, e o merece. Seus adeptos, na maioria, não têm método, são pouco ponderados e fáceis de se iludirem. Ao exame imparcial e crítico, sem o qual nada é certo, preferem eles uma crença e uma religião consoladoras. São mais condições para o estudo e desprovidas de confirmações suficientes. Desde o tempo de Allan Kardec, nos discursos que à beira do seu túmulo pronunciei, 2 de abril de 1869, julguei útil e mesmo necessário proclamar junto a esse mesmo túmulo que o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência e de acrescentar que assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Essas palavras foram pronunciadas há mais de meio século, a marcha contínua dos nossos estudos cada vez mais as afirmou e confirmou. É somente pelo método científico que progredimos nas pesquisas sobre a verdade. A crença religiosa não deve substituir o exame imparcial. Desconfiemos constantemente das ilusões. Não falando da fraude consciente, desonesta e indigna de qualquer desculpa, existe a autossugestão incitando a fraudes involuntárias. Os crentes são fáceis de iludir. Vi movimentos de mesas produzidos evidentemente pelas mãos dos pretensos médiuns sem que por vezes eles mesmos o percebessem, apesar da evidência flagrante. São aceitos muitas vezes ditados de pretensos espíritos isso sem a menor fiscalização. Ainda mais, acabaram por dar o nome de fiscal ao próprio espírito, isto é, a causa desconhecida que é preciso determinar. É um cúmulo da gramática. E geralmente tudo isto é feito de boa fé. Existe também a má fé, os exploradores da credulidade ingênua que dão espetáculos, prometendo aparições e manifestações possíveis aos papalvos que os ouvem e que depois se lamentam risivelmente de terem sido roubados. A espécie humana, suposta inteligente, é realmente esquisita. É necessário muita coragem para trabalhar com perseverança no meio desses impostores, é necessário ser alentado pela convicção de que há algumas verdades por descobrir. Os estudos metapsíquicos, as experiências de espiritismo sobretudo, oferecem mais de um perigo, sendo este o principal. Notamos com certeza a realidade de fenômenos não só inexplicáveis, mas também por vezes inverossímeis e razoavelmente inadmissíveis e deslizamos assim por uma tendência perigosa, porque, onde termina a realidade? Há um limite. Onde está? As piores estupidezes são admitidas por homens e mulheres de muito boa fé, sobretudo, é preciso confessá-lo, por estas a credulidade por vezes corre parelhas com a dos carolas mais simplórios que percebem nos menores acidentes da vida ou da temperatura o diabo ou a providência. E com que atrevimento certos médiuns brincam com esses cérebros fracos. É de se perguntar mesmo muitas vezes se esses experimentadores são ingênuos ou cúmplices e se não preferem ser enganados. O que importa é adivinhar essa tendência e nunca dela se aproximar. O elemento psíquico ambiente é difícil de apreender. Obtém-se às vezes respostas tão diferentes das ideias das pessoas presentes que a identidade do espírito evocado parece confirmada pelos pormenores particulares que ele revela. Depois, quando se lhe pede o nome, é incapaz de dá-lo. Muitas vezes também só dita uma inicial. Por quê? Isto é de perturbar.
Mas os que rejeitam tudo nessas experiências não têm razão incontestavelmente. Aqui não é o caso de dizer tudo ou nada. Há fatos dignos da mais séria atenção. E esses fatos, por sua vez, nos provam tanto quanto as diversas observações publicadas nos 3 volumes desta obra que a teoria materialista é um erro. Parece-me que para julgar exata e rigorosamente da autenticidade dos testemunhos de identidade nas comunicações espíritas, devemos ter certeza, antes de qualquer outra coisa, que nenhuma dessas comunicações pode provir da mentalidade latente dos experimentadores e dos assistentes. Se isso é possível, a pesquisa póstuma é ilusória. Se as pessoas presentes à experiência estão fora da questão, a pesquisa é admissível. Mas não devemos ainda assim descurar dos nossos conhecimentos atuais sobre a telepatia e não esquecermos que os vivos podem agir à distância. Vê-se quanta atenção exige o estudo experimental do espiritismo. Já neste volume vimos algumas das suas aplicações, por exemplo desde nossa investigação preliminar nas revelações da família do Sr. Bossan e em outros casos, quando a identidade do espírito comunicante nos pareceu confirmada. Não é de hoje que essas investigações sobre a identidade dos espíritos comunicantes são discutidas, concluindo pela afirmativa. Há mais de um quarto de século o Dr. Chazarain publicou no Le Progrès Spirituel de Lyon a relação seguinte: o Sr. Honoré Chauvet, antropologista e linguista eminente, autor de um livro notável, admirado por todos os sábios do mundo, La Lexicologie Indo-Européenne, em cujas lições se formou a ciência de Ovellac, em linguística, foi um dos primeiros que ao mesmo tempo que Flammarion, Jacoliot, Sarcey, Maria Deraisme, etc., se fez ouvir na sala das conferências do Boulevard das Capucinas, quando Yves Herry, de quem fui o médico e o amigo, era seu diretor. Estávamos em 1866. Assistindo a essas conferências, conheci-o e travei com ele relações contínuas e amistosas que duraram até a sua morte. O Sr. Chauvet acreditava nas vidas sucessivas, mas não admitia a possibilidade de os mortos se comunicarem conosco. Para explicar as comunicações obtidas e o papel dos médiuns, tinha imaginado uma teoria muito original, equivalente àquela que se baseia na sugestão mental e na exteriorização do pensamento dos assistentes. Ora, a Sra. Chauvet havia obtido por intermédio da Sra. Rodieri, que em 1862 serviu de médium ao Sr. Flammarion, uma comunicação que me pareceu expressar as ideias que seu marido devia ter, desde sua volta à vida do espaço. Tendo ido alguns dias mais tarde à casa de uma das minhas clientes, a Sra. D., que estava de cama, entrei no quarto onde se achavam sentadas em volta de uma mesinha, colocada ao lado do leito, 2 das suas amigas, a Sra. G. e a Sra. V., sua governanta, ambas médiums que faziam nessa época experiências de espiritismo. Acudiu-me logo a ideia de evocar Chauvet. Era por simples curiosidade, não tendo outra ideia. Como a mesa respondesse afirmativamente, a Sra. D., sentada na cama, tomou nota das letras indicadas pelo movimento da mesa. Depois da última letra, tendo parado a mesa, perguntamos se a comunicação estava terminada e, tendo sido afirmativa a resposta, a Sra. D. escreveu embaixo o nome do espírito com essa grafia, Chauvet, que julgava ser a verdadeira. Tinha apenas acabado e já a mesa, sobre a qual nossas mãos ainda estavam, pôs-se de novo em movimento, ditando essas palavras: não é assim que se escreve meu nome. Ora, enquanto a Sra. D. segurar o lápis, eu estava colocado a cerca de 2 metros dela, ao nível dos seus pés, e nem que tivesse querido ter-me sido absolutamente impossível ver o que ela tinha escrito. O mesmo se dava com as outras pessoas, cujas mãos estavam em cima da mesa, as quais, aliás, ignoravam a verdadeira grafia do nome. Por conseguinte, nenhum de nós podia saber que o nome escrito fora mal grafado, quando a mesa se moveu para assinalar o erro. Por conseguinte, o médium não pudera ser avisado do erro cometido por uma irradiação de pensamento das pessoas presentes e agir sobre a mesa. Devo fazer notar que o grande linguista Honoré Chauvet não podia suportar, quando em vida, que escrevessem mal o seu nome ou que lhe mudassem o nome de batismo.
Sua viúva, a quem tinha mostrado a comunicação de que acabo de falar, assim como a observação do seu autor, exclamou logo: "Ah, essa reclamação é mesmo dele." Imagine o senhor que um dos seus patrícios amigos, o Sr. Xavier, era originário de Namur, tendo falado dos seus trabalhos em termos muito elogiosos em uma conferência feita em Bruxelas, os jornais dessa cidade deram a sua relação, fazendo preceder seu nome pelo de Henri. Ficou de tal modo irritado com essa mudança que, apenas acabara de ler o jornal belga, logo se foi queixar em longo telegrama sobre essa substituição involuntária, sem querer esperar até a noite para enviar por carta a sua reclamação. Há aqui mais uma prova da identidade desse espírito. Foi graças à conservação além-túmulo desse lado original do seu espírito que ele quis assinalar o erro cometido e, assim, tivemos de algum modo, por acaso, uma prova das mais evidentes e de valor indiscutível para a identidade. Mas embora obedecendo a essa necessidade do seu gênio que o levava a não poder suportar na terra ser confundido com outro, um instante que fosse, sou levado a crer que aproveitou com alegria e desejo a ocasião que se lhe oferecia de nos dar uma prova rara da identidade de um espírito. Dr. Chazarain. A melhor prova de que esses fenômenos não provêm sempre de uma autossugestão é que eles se produzem muitas vezes fora da nossa vontade. Por exemplo, quantas vezes, nas sessões de mesas, pede-se em vão a continuação de uma comunicação importante. Todos os assistentes desejam ardentemente a continuação e malgrado a sua espera, por vezes muito longa, nada se produz. Uma vontade exterior vem impor-se a nós ou pelo menos a nossa vontade consciente. Uma frase é ditada, julgamos adivinhar-lhe o fim, de modo nenhum, é outra coisa. Uma palavra é começada, prognosticamos as últimas letras e é ditada a outra palavra. Certo dia estamos muito bem dispostos a receber comunicações, esperamos meia hora, 1 hora, 2 horas sem obtermos nada, noutro dia, a mesa estala, bate, move-se imediatamente. Há, evidentemente, uma causa diversa de nossa consciência. Sem sabermos, vivemos todos no seio de um meio psíquico desconhecido. A atmosfera não contém somente elementos químicos, oxigênio, azoto, ácido carbônico, vapor d'água, etc., mas também elementos psíquicos. Tudo está cheio de almas. Animismo e espiritismo estão constantemente associados nas experiências de que falamos, é extremamente difícil separá-los, isolá-los. Tentemos entretanto fazê-lo aqui. Entre as observações experimentais que levam a concluir que há comunicações com os espíritos, assinalarei especialmente a atenção dos meus leitores as que se seguem, por datarem dos primeiros anos mesmo do espiritismo moderno, do ano 1855. Trata-se aqui de um testemunho indiscutível, o do juiz Edmondes, que observou este fenômeno da sua própria família, na pessoa da sua filha Laura. O juiz Edmondes não é qualquer um. Gozava de fama considerável nos Estados Unidos, em razão das altas funções de que estava investido, primeiro como presidente do Senado, depois como membro do Tribunal de Segunda Instância de Nova York. Quando o espiritismo lhe chamou a atenção, ele o desprezou com todo o cepticismo do magistrado habituado a julgar a incerteza dos testemunhos humanos. Mas após estudo consciencioso ele declarou reconhecer não só a existência dos fatos, mas também a da sua interpretação pela hipótese dos espíritos. A estupefação e a indignação da alta sociedade americana foram de tal ordem que o juiz Edmondes teve que se demitir das suas funções de magistrado e pediu sua demissão. Sacrificou sem hesitar seu interesse pessoal, ao que ele considerava como sendo a verdade. Eis uma coragem rara que não é inútil admirar, reforça muito as informações dessa testemunha da primeira hora. Sua filha Laura tinha recebido educação esmerada. Era fervorosa católica. Seu diretor de consciência ordenou-lhe renunciar a essas práticas, o que ela fez, recusou então assistir às tais manifestações, se bem que se renovassem muitas vezes na sua roda. Mas a casa em que habitava acabou por tornar-se uma espécie de casa assombrada. Meio ano se passara assim, ela ouvia constantemente sons estranhos e via fenômenos não menos esquisitos que se realizavam sem intervenção humana aparente que, entretanto, pareciam ser guiados por uma inteligência.
Levada pela curiosidade, recomeçou a frequentar as sessões. Breve ficou convencida da presença de um agente inteligente, sem perceber o que podia ser. Começou a falar diferentes línguas, embora só conhecesse sua língua materna e o francês aprendido na escola. Seu pai afirma que nesse primeiro ano, em diversas circunstâncias, falou ela 9 ou 10 línguas, algumas vezes durante 1 hora, com uma facilidade e um desembaraço perfeitos. Aliás, ouçamo-lo ele próprio. Estrangeiros puderam conversar por seu intermédio com seus amigos defuntos, em sua língua. Dentre muitos, deu-se o fato seguinte: uma noite recebi a visita de um estrangeiro de nacionalidade grega, chamado Evangelides, que não demorou a conversar com Laura nessa língua. No correr da conversa mostrou-se muito comovido, derramando até lágrimas. 6 ou 7 pessoas estavam presentes e uma delas perguntou-lhe qual a causa de sua emoção. O interpelado furtou-se a uma resposta